Minha opinião sobre esse filme é o Matrix dessa geração. E melhor, porque é o Matrix que ganhou o Oscar. Então, assim, além de ser um filme pop, apelativo e cativou essa molecada, ainda é um filme que deixou os acadêmicos babando. E por que eu digo que é o Matrix dessa geração? Porque eu acho que é um filme que trata de um assunto filosófico, com a estética que tá em voga. Acho que na época do Matrix era essa coisa meio cypherpunk, a galera entrando na internet com as roupinhas pretas, as letrinhas verdinhas, aquela coisa modernosa para falar de budismo, para falar de religião, para falar de existencialismo, etc. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que eu não quero dar spoiler, inclusive a melhor dica que me deram sobre esse filme é não saiba nada sobre ele antes de assistir. Então eu vou tentar não prejudicar a experiência do Luciano, que é o seguinte: é um filme que trata sobre questões filosóficas, de uma grandeza da existência humana e de por que estamos aqui, uma coisa meio assim. E de uma outra coisa que eu acho que faltou no Matrix, ou que foi colocada de segundo plano, assim, que é uma questão da relação. O que nos faz estar aqui? A gente é ser humano, a gente ama e a gente sofre porque a gente tem problemas com quem a gente ama e a gente não ama do jeito certo. Enfim, essas loucuras todas que eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas, então, acho que esse filme também fala disso. E tem um componente também que eu vou deixar pro final da live. Então eu vou deixar pro final da live. E com a estética do TikTok. Para mim, assim, a estética vigente hoje, essa coisa meio até um pouco pavorosa, mas também ao mesmo tempo animada, do imediatismo, da agilidade, do corte, da coisa ser memética, né? Assim, o filme é um grande meme acontecendo em camadas e camadas e camadas, muito louco. Então eu acho que eles surfaram muito bem essa onda para compartilhar, para pregar a palavra de umas questões aí mais profundas para a molecadinha de hoje em dia. E aí, né, assim, a ferramenta, né, que permeia assim o enredo do filme é a teoria dos multiversos. E para a gente poder se alinhar aqui um pouquinho, que é um assunto que me interessa bastante, embora eu seja um grande leigo, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns trechinhos, né, de um vídeo daquele, qual é o nome dele mesmo? Marcelo Glazer, né? Eu já tinha visto outros vídeos de outras pessoas, mas não encontrei na internet hoje. Só achei. E esse é um cara que eu acho que tem lastro, né? Assim, tipo assim, se der merda, a culpa é dele, tá, gente? Porque ele com certeza sabe mais que eu. Se ele falar alguma bobagem, culpem ele e não a mim. Eu sou só o curador aqui que escolheu ele para contar essa história pra gente. Então vamos entender rapidinho o que é multiverso, pra gente entender como que ele foi inserido na cultura pop atualmente. Vou achar o ponto aqui, 1 minuto e... Não, 1 minuto... E aqui. As nebulosas, tudo que existe nesse nosso espaço que está contido aqui. Então, a gente fala do universo com U maiúsculo como sendo a entidade que contém tudo que existe. Ou seja, não existe nada além do universo. Só que essa noção não é muito correta. Para quem está seguindo os vídeos do canal, vocês sabem que a gente só pode realmente explicar e compreender uma parte finita do nosso universo, que é essencialmente a distância que a luz percorreu desde o Big Bang. Eu vou adiantar a parte daqui porque eu resumo melhor que ele, tá? Ele vai se estender mais aqui, mas a gente consegue medir o tamanho do universo pela distância que estão do brilho das estrelas. Então a gente sabe que tem estrelas que estão, tipo o Sol, tá mais ou menos 1 minuto e pouco, sei lá, 3 minutos, alguns minutos da Terra. Então leva alguns minutos para a luz do Sol chegar na Terra. E tem estrelas que estão, que a luz demora muito. Como eles sabem que a luz demora esse tempo para chegar aqui na Terra, eu sei, mas eu não lembro, tá? Se você quiser saber melhor, você pode assistir aquela série Cosmos, que é da National Geographic Channel. Tem a versão do Carl Sagan e a versão do Neil deGrasse Tyson, sei lá. As duas versões são muito boas, embora eu só vi a segunda, mas eu aposto que a primeira é boa também. Porque a segunda é baseada na primeira, e se ela é boa, né? Enfim.
Lá eles ensinam como é que a luz, como é que se consegue medir de onde veio a luz, tá? E aí você consegue perceber que a luz mais antiga, né, mais distante que a gente consegue enxergar está a 13 bilhões de anos, então presume-se que essa é a idade do universo. Vou adiantar aqui um pouquinho. Você pisca o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Imagina só isso. É como se nós fôssemos um peixe vivendo dentro de um aquário. Essa ideia que ele está falando do peixe dentro de um aquário é basicamente o que eu falei. Se a gente sabe que a luz mais distante da gente está a 13 bilhões de anos-luz daqui, isso é uma relação de tempo e de espaço. Então a gente sabe que tem esse espaço que a gente pode considerar que é o universo. Então é como se a gente tivesse inserido dentro de uma bola que o limite dela é a 13 bilhões de anos-luz daqui. Então, são teoria, né, gente? Porque ninguém foi até lá para ver, né? Ou quem foi não voltou. E a gente sabe que deve haver mais informação além do aquário, mas... Novo casting creme gloss poder essa é a propaganda, clareia e colore até os cabelos escuros. Mais propaganda, é um festival das propagandas. Aí voltou. Não pode ter acesso a essa informação, ok? Então essa é a ideia do horizonte cósmico. Então ele explicou o horizonte cósmico, porque aí é com base no horizonte cósmico que a gente pode presumir que talvez exista coisa fora do universo. Aí é muito louco, daí que vem a teoria do multiverso. Eu vou adiantar um pouquinho. Que é uma teoria que tenta unificar todas as forças da natureza, e você tem o universo da mecânica quântica, em particular, numa das interpretações da mecânica quântica, que é chamada a interpretação dos muitos mundos. Então, quer dizer, aí eu pulei uma parte que ele diz, existem pelo menos 3, acho que são 4, na verdade, no total, mas aqui nesse vídeo ele vai destrinchar não, ele vai pincelar 3 teorias de multiverso. Então, que eu acho que é melhor eu voltar, porque eu não lembro, ele lembra melhor que eu, com certeza. Opa, voltei demais, olha lá aqui. Então, a ideia de ter um universo é que esse nosso universo vai se estender infinitamente em todas as direções, mesmo que a gente só perceba uma parte dele. O que é o multiverso? Bem, existem 3 essenciais. Você tem o multiverso na cosmologia, que é o que eu estou descrevendo agora. Você tem o multiverso na teoria das supercordas, que é uma teoria que tenta unificar todas as forças da natureza. E você tem o universo da mecânica quântica, em particular, numa das interpretações da mecânica quântica, que é chamada a interpretação dos muitos mundos. Ok? Então, vamos ver... Só um parênteses aqui importante para vocês, até porque esse canal chama Mundos Reversos por causa disso, tá? Porque já expliquei em outros vídeos ali atrás, mas para quem não estava me seguindo naquela época, é basicamente para a gente considerar a possibilidade de que não existe só esse mundinho que a gente está acostumado a conviver. E eu não estou falando agora no sentido filosófico. Se eu consigo ter tempo de falar sobre os 3 multiversos, se não der, a gente continua num outro vídeo, ok? Então, começando com o multiverso na cosmologia. A ideia aqui é a seguinte: você pode ter 2 tipos de multiverso. Você pode ter um multiverso que se estende no espaço, e você pode ter um multiverso no tempo. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Começando com o multiverso do espaço. Segundo as teorias atuais da cosmologia, logo depois do Big Bang, o universo passou por um processo de expansão muito rápida, chamado... Tá. Esse aqui ele vai explicar que na cosmologia é porque o universo ele se expandiu, e aí, em algum momento ele vai recuar, e a gente está testemunhando um fragmento desse tempão todo de dilatação do universo, entre crescer e diminuir. Eu acho que consigo... Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação, tá? A gente se fala mais para frente. Pessoal, se vocês quiserem assistir o vídeo dele, é o Marcelo Glazer, como que é o nome dele? Eu esqueci o... Ele é famosão, vocês estão ligados, né? Eu vou achar direitinho aqui, deixa eu minimizar. Siga aí o canal do Marcelo Glazer, pronunciei certinho, e aí ele vai explicar melhor. Então, dentro dessas teorias do multiverso, a terceira é a que nos interessa mais. Por quê? Porque aí ele vai falar sobre a teoria
dos muitos mundos, que é a teoria baseado na lógica da física quântica. E física quântica, gente, eu sou leigo, eu fiz rádio e TV, eu não tenho nada, não sei por que eu estou falando disso aqui para vocês, mas eu sou só um apreciador desses assuntos. Se eu falar alguma bobagem, por favor, lembrem que esse não é um canal de ciência, muito menos de jornalismo, tá? É só puro entretenimento. Mas a física quântica é essa coisa de você, né, assim, tentar entender como é que funciona a dinâmica, né, a mecânica quântica, que é subatômica, né? Então, os elétrons, os íons, os nêutrons, os prótons, não sei o que lá. E é uma forma de... Essas coisas não funcionam como a gente está acostumado que as coisas funcionam. Assim, sei lá, tá vindo o busão, você dá o sinal, aí o busão tá atrás de você, de repente você é o busão, entendeu? É uma coisa meio louca, tipo, é outra pegada. E que a ciência, a física, tá tateando ainda para entender como é que isso funciona, e ela vai especulando coisas sobre isso. Uma das especulações é baseado nisso, assim. O cientista, quando ele está observando um elétron, o elétron ele pula de um lugar para o outro, como se ele se teletransportasse. Então, quando você olha e afere que ele está aqui, vamos supor que ele está aqui em cima da minha cabeça, depois ele pode vir parar aqui ou aqui, em qualquer lugar. E aí você vai tentando meio que estudar, acho que é mais ou menos isso, assim, tá? Se ele está aqui, para onde ele vai depois, meio que mapear e entender qual é o caminho que ele faz. Só que aí tem especulação, porque quando você olha, ele está aqui e depois ele vem para cá, abre entre muitas aspas, né, um portal, assim, porque ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Então, será que o que o cientista aferiu é só uma possibilidade das tantas outras que estavam presentes? Então, aí isso abre para uma teoria mais filosófica, que é tipo assim, toda vez que você tem uma escolha para decidir, para tomar, se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, se você opta a ir para a esquerda, num universo paralelo, o seu eu foi para a direita. E aí coisas diferentes aconteceram. E aí, a cultura pop, que não é boba nem nada, e eu achei... O mais louco de tudo é isso, né? Quando eu descobri essas coisas no final da minha adolescência, assim, 17, 18 anos, eu achei incrível, começou a pipocar ideias na minha cabeça que eu achei que eu estava quase fundando uma religião na minha cabeça, e no fim das contas era só mais um entre milhares de pessoas tendo várias ideias muito loucas sobre essas coisas. Salve! E aí, curtiu esse vídeo? Então, ó, se você está chegando aqui agora, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona. Toda segunda e quarta às 9 da noite tem o Ao Vivaço, que é uma live de 1 hora onde a gente bate um papo sobre vários assuntos, dá risada e interage, é bem legal. Vem participar que você vai gostar também. Os sketches saem no YouTube a qualquer momento, sempre que eu tiver tempo para produzir e editar, e aí eu publico e aí eu aviso nas minhas redes sociais. E os cortes é a mesma coisa, cada live gera alguns conteúdos de corte que eu vou publicando ao longo da semana conforme eu tenho tempo. Se você ainda não me conhece, aqui embaixo tem a descrição com as minhas redes sociais, é só me seguir lá e por lá eu vou avisar todas as novidades sempre que sair vídeo novo. E como tudo isso dá um trabalhão, eu peço para você me ajudar fazendo o mais básico, né? Assim, curte esse vídeo, comenta se você tiver alguma coisa para comentar e por favor compartilha com alguém que você acha que vai gostar também desse tipo de conteúdo, beleza? Valeu!